A morte dos apóstolos em ordem cronológica aproximada e detalhada. Introdução. Imagine a cena. Um grupo de homens, outrora simples e com vidas comuns, agora transformados por um encontro único com Jesus de Nazaré. Eles foram chamados para ser pescadores de homens, para levar uma mensagem revolucionária de amor e salvação ao mundo. Hoje, vamos seguir a jornada final desses pilares da fé cristã, os apóstolos, e contemplar como, em diferentes tempos e lugares, muitos deles selaram seu testemunho com a própria vida. Um sacrifício que ecoa através dos séculos e nos desafia a refletir sobre o preço e o valor da nossa própria fé. A morte dos apóstolos em ordem cronológica aproximada. 1. Tiago, filho de Zebedeu, por volta de 44 d.C. Contexto: este é o único martírio de um apóstolo registrado no Novo Testamento, especificamente no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 2. O rei Herodes Agripa I, buscando agradar os judeus, começou a perseguir a igreja em Jerusalém. Morte. Tiago foi morto à espada por ordem de Herodes. Este ato demonstra a crescente hostilidade enfrentada pelos primeiros seguidores de Jesus em Jerusalém. Significado: o martírio de Tiago marca o início de uma onda de perseguição mais intensa contra os apóstolos e a igreja primitiva. Ele foi o primeiro dos 12 a derramar seu sangue por sua fé em Cristo. 2. Tiago, o menor, data incerta, possivelmente na década de 60 d.C. Contexto: há alguma confusão sobre a identidade deste Tiago, às vezes associado a Tiago, filho de Alfeu. As tradições sobre sua morte são menos claras do que a de Tiago, filho de Zebedeu. Morte, uma tradição antiga, mencionada por Egésipo, um escritor cristão do segundo século, relata que Tiago, o menor, foi apedrejado até a morte em Jerusalém por ordem das autoridades judaicas durante o interregno entre a morte do governador romano Festo e a chegada de seu sucessor, Albino. Ele teria sido acusado de violar a lei de Moisés. Significado: sua morte, embora com detalhes menos precisos, reforça o ambiente de perseguição e oposição que os apóstolos enfrentavam, mesmo em Jerusalém. 3. Pedro, por volta de 64 d.C. Contexto: Pedro, um dos líderes proeminentes da igreja primitiva, viajou extensivamente pregando o evangelho. Ele é tradicionalmente associado à igreja em Roma. A perseguição aos cristãos sob o imperador Nero, após o grande incêndio de Roma, é o pano de fundo de sua morte. Morte. A tradição mais forte e antiga afirma que Pedro foi crucificado em Roma. Tertuliano, um escritor cristão do segundo século, menciona sua crucificação. Orígenes, outro pai da igreja, acrescenta que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, por não se considerar digno de morrer da mesma maneira que seu Senhor. Significado: a morte de Pedro em Roma, o centro do Império Romano, simboliza a expansão do cristianismo para além das fronteiras da Judéia e o testemunho corajoso dos líderes da igreja diante do poder imperial. 4. Paulo, por volta de 64 d.C. Contexto: Paulo, o apóstolo aos gentios, realizou 3 grandes viagens missionárias e escreveu muitas das cartas que compõem o Novo Testamento. Ele também foi preso várias vezes por causa de sua fé e levado a Roma. Morte. Por ser cidadão romano, Paulo não foi crucificado. A tradição, baseada em evidências históricas e nos escritos de pais da igreja, como Clemente de Roma e Eusébio de Cesareia, afirma que ele foi decapitado em Roma, provavelmente durante a mesma perseguição de Nero. Significado: a morte de Paulo, um intelectual e missionário incansável, representa o alcance do Evangelho a todas as nações e a disposição dos primeiros cristãos, incluindo aqueles com cidadania romana, a morrerem por sua fé. 5. Outros apóstolos, datas e detalhes variados baseados em tradições posteriores. André, irmão de Pedro, teria pregado na Sítia, região ao norte do Mar Negro, e na Grécia. A tradição relata que ele foi crucificado em Patras, na Acaia, em uma cruz em forma de X que ficou conhecida como Cruz de Santo André. Filipe. Há relatos de que ele pregou na Frígia, região da atual Turquia, e teria sido crucificado em Hierápolis. Tomé.
Conhecido por sua dúvida inicial sobre a ressurreição de Jesus, a tradição o associa à evangelização da Índia, onde teria sido martirizado, possivelmente perfurado por lanças. Mateus. A tradição o liga à pregação na Etiópia ou na Pérsia, onde teria sofrido martírio, embora os detalhes variem: morto à espada, queimado ou apedrejado. Bartolomeu, Natanael. Há tradições que o associam à pregação na Índia, Armênia ou Mesopotâmia, onde teria sido esfolado vivo ou crucificado. Simão, o Zelote. As tradições sobre sua morte são diversas, com alguns relatos indicando que ele foi crucificado ou morto a machadadas na Pérsia. Judas Tadeu. Frequentemente associado a Simão, com relatos de martírio na Pérsia ou na Armênia, possivelmente morto a golpes de machado ou flechas. João, o discípulo amado, irmão de Tiago, teve um destino diferente. A tradição mais forte indica que ele não foi martirizado. Ele teria sido exilado para a ilha de Patmos durante o reinado do imperador Domiciano, onde escreveu o livro do Apocalipse. Após seu exílio, ele teria retornado a Éfeso, onde morreu de morte natural em idade avançada, sendo o último dos apóstolos a falecer. Conclusão final. A jornada dos apóstolos é um testemunho poderoso da transformação que o encontro com Jesus Cristo pode produzir. Suas vidas foram marcadas por uma fé ousada, um testemunho corajoso e, para muitos, um sacrifício final em nome do Evangelho. Ao contemplarmos a ordem cronológica aproximada de suas mortes e os detalhes que a tradição nos legou, somos confrontados com a seriedade do chamado de Cristo e o preço da fidelidade. Que o legado desses homens extraordinários continue a nos inspirar a vivermos com a mesma convicção e a proclamarmos a mesma mensagem que eles levaram ao mundo, um legado de fé que transcende a própria morte.